A gente, nas duas últimas aulas, a gente começou a avaliar a parte de análise diferencial. E aí, quando a gente está falando de análise diferencial, eu vou até revisitar aqui o equacionamento, tá? A gente está avaliando as equações da conservação, que culmina na equação da continuidade. Então, a gente fez um balanço de massa. E nós estamos avaliando também a parte de quantidade de movimento. Então, se eu aplico a lei da conservação de quantidade de movimento, o que eu estou avaliando será a equação da conservação da quantidade de movimento, que a gente viu que para nossos casos, que nós vamos avaliar, essa equação da conservação da quantidade de movimento, ela pode ser simplificada através da aplicação das relações de Stokes e das simplificações propostas por Newton na equação de Navier-Stokes. Então, observem que para que eu possa aplicar a equação de Navier-Stokes, o fluido ele precisa ser newtoniano e incompressível. Então, essas duas cláusulas elas precisam estar sendo obedecidas. Então, eu tenho que aplicar a equação da conservação da massa, a equação da continuidade e as equações de Navier-Stokes. De posse disso, a gente vai para a metodologia de resolução de problemas. Até agora a gente não resolveu nenhum problema e na aula de hoje nós vamos resolver o primeiro problema, tá? Então, é um case aí, um exemplo que é bastante aplicado, que é o escoamento no interior de tubulações. E o que a gente vai obter a partir disso, pelo menos inicialmente, é, por exemplo, o perfil de velocidade. Ao decorrer da aula, nós vamos ver os desdobramentos da obtenção desse perfil de velocidade, por exemplo. Para que eu possa pegar e aplicar as equações de Navier-Stokes, eu preciso identificar qual é o sistema de coordenadas adequado para aquele meu problema. Então, coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, e avaliar as simplificações plausíveis. Então, a gente precisa treinar bastante essa etapa. Então, quando eu estou aplicando análise diferencial, eu passo por 3 etapas fundamentais. Eu fiz até questão aqui de trazer para vocês um infográfico aí, para tentar deixar ainda mais claro o que eu estou tentando falar, o que eu estou tentando demonstrar. Se eu tenho um escoamento, eu começo avaliando esse escoamento através das hipóteses simplificadoras. Então, quais são estas hipóteses simplificadoras que normalmente podem aparecer? Não são todas, tá? Ou podem aparecer outras. O que eu preciso fazer é identificar quais são essas hipóteses simplificadoras que eu posso aplicar. Então, hipótese simplificadora: fluido incompressível, fluido newtoniano. Essas duas hipóteses, elas precisam ser obedecidas sempre. Pelo menos aqui no nosso caso, nos casos que nós estamos avaliando. No caso da aplicação das equações de Navier-Stokes. E por que nós vamos avaliar essas duas primeiras hipóteses com maior frequência? Por que as hipóteses simplificadoras, fluido incompressível, fluido newtoniano, elas serão aplicadas aqui nos nossos casos quando eu utilizo as equações de Navier-Stokes? Se eu utilizo as equações de Navier-Stokes, por que essas duas hipóteses aparecem sempre? Pode falar, Matheus. Eu lembro de termos utilizado elas na dedução das equações de Navier-Stokes. Eles utilizam lá eu não lembro qual é o coeficiente dilatacional, uma coisa assim, que eles têm que igualar a zero. Exatamente. Se eu tenho uma equação da conservação de quantidade de movimento, aplico as relações de Stokes, essa equação só se transforma nas equações de Navier-Stokes se o fluido for newtoniano e se o fluido for incompressível. Então, eu posso aplicar essa equação para um fluido não newtoniano? Eu posso aplicar essa equação para um fluido que seja compressível? Não. Então, a gente tem aí já uma limitação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um escoamento
de ar, por exemplo, um fluido na fase gasosa, em elevadas velocidades. Então, não sei se vocês lembram lá no início do curso da gente, que a gente avaliou o número de Mach. Eu posso pegar e avaliar essa equação para este caso? Não. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Então, observe que esses dois critérios, eu vou até ligar a lâmpadazinha aqui, eles foram avaliados. Um fluido incompressível, um fluido newtoniano. Regime permanente quer dizer que eu não tenho uma variação das minhas propriedades, das minhas variáveis ao longo do tempo. Eu posso ter ao longo do espaço. Veja que aqui estão algumas hipóteses, tá? E essas hipóteses eu preciso avaliar se elas podem ou não ser aplicadas ao meu problema. Desprezando efeitos de bordo, quer dizer que eu estou distante daquela região onde o perfil de velocidade ele está variando com a posição, né? Na direção do escoamento. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, um escoamento no interior da tubulação, eu vou avaliar o equacionamento, ele vai ser válido para uma região em que o perfil já está estabelecido. Eu já ultrapassei aquele comprimento hidrodinâmico de entrada. Beleza? Vocês entenderam? Repito. Quando eu falo que eu estou desprezando os efeitos de bordo, quer dizer que eu estou distante da região onde o meu escoamento ele ainda não está organizado. Onde o meu escoamento ele ainda varia com a direção do escoamento. O meu perfil de velocidade ele varia com a direção do escoamento. Então, se eu estou falando desprezando os efeitos de bordo, eu estou avaliando o meu equacionamento distante dessa região que é um pouco mais confusa, é um pouco mais complexa. Então, essa daí é a nossa análise. Por que eu posso fazer isso? Normalmente a gente trabalha com tubulações aí com 100 metros de comprimento. E aí a parte em que o escoamento, o perfil de velocidade ainda está se desenvolvendo, não passa aí de 2, 3 metros, tá? Ou menos que isso. É logo no início da tubulação. Então, majoritariamente, o escoamento ocorre com perfil estabelecido. Desse modo, posso falar que se eu fizer uma análise apenas na região em que o perfil está estabelecido, eu tenho uma representatividade estatística do meu problema. Tudo bem? E a outra hipótese que eu trago aqui, veja que isso aqui a gente não vai repetir, tá? A gente tem que avaliar cada caso. É o escoamento rotacional. E aí quando eu falo escoamento rotacional, a palavra rotacional, ela está ligada à formação de vórtices e turbilhonamentos. Então, para que o escoamento seja irrotacional, ele precisa ser o que também? Laminar. Laminar, glória a Deus. Então, se a gente falar que o escoamento é laminar, a gente está dizendo, né, que esse escoamento é rotacional. Ok, fizemos as hipóteses simplificadoras do problema, tá? Outras irão aparecer a depender do problema que nós vamos avaliar. Então, depois das hipóteses simplificadoras, vamos para a análise física. Qual é a direção do meu escoamento? Então, meu escoamento ele está na direção X, Y, Z, está em mais de uma, está nas 3 direções, isso pode ocorrer. Qual é o sistema de coordenadas adequado para descrever esse meu escoamento? Quais são as variáveis? Então, por exemplo, eu avaliei que o meu escoamento está na direção Z, então VZ é diferente de zero. Mas VZ varia com X, com Y, com Z, com o tempo. Então, no momento em que eu falo, por exemplo, olha, eu estou avaliando o escoamento em regime permanente. Então, quer dizer que eu não tenho uma dependência temporal. E vocês vão ver que a gente vai avaliar cada caso aqui e vai fazer essas simplificações. Fiz isso, então eu identifico quais são as grandezas aí viáveis de serem avaliadas, né, as componentes da velocidade, tensão e assim sucessivamente. E só depois eu vou para a parte do equacionamento matemático. E aí eu vou pegar a equação da continuidade, a equação de movimento, fazer as simplificações. E para que eu consiga resolver estas equações, eu preciso avaliar as condições de contorno. Então, o que são as condições de contorno?
São pontos do meu problema, regiões do meu problema, onde eu conheço as propriedades, os valores das variáveis. Então, por exemplo, no caso de um escoamento no interior de uma tubulação, qual é um dos locais onde eu conheço o valor da velocidade? Velocidade na superfície é zero. Pronto. Velocidade na superfície é igual a zero. Então veja que algo que lá no início do nosso curso era teórico, a condição de não deslizamento, agora aqui a gente já vê essa condição de não deslizamento de uma forma matemática. Ela já entra como se fosse, né? Já entra como uma condição de contorno. Todos entenderam? Alguém ficou com dúvida? Então vamos avaliar o nosso primeiro problema. O escoamento laminar no interior de um tubo horizontal de seção circular uniforme. Então, eu tenho um escoamento no interior de uma tubulação. Simples, rápido e prático. Quando eu estou avaliando esse escoamento, qual é o primeiro passo? A gente vai fazer o que no primeiro passo? Hipóteses simplificadoras. Hipóteses simplificadoras. Então, ó, vamos lá. Veja que eu até numerei os passos, tá? Eu vou repetir até a mesma numeração aqui, tá, gente? Se a gente seguir uma metodologia de resolução, os problemas eles não ficarão complexos. Então, vamos lá. Hipóteses simplificadoras. Primeiro caso, fluido incompressível e fluido newtoniano. Por quê? Se eu quero aplicar as equações de Navier-Stokes, eu não tenho como fugir disso. Tá aí as nossas duas primeiras hipóteses. Outra hipótese, regime permanente. Então, eu estou descartando a dependência temporal. E uma outra hipótese, escoamento plenamente desenvolvido. Essa hipótese do escoamento plenamente desenvolvido, qual é a ideia que ela nos traz? O que ela significa? Que o perfil de velocidade ele permanece constante de acordo com o deslocamento? Então, em uma determinada direção, né, a velocidade ela não se altera. Essa hipótese de escoamento plenamente desenvolvido, veja que ela é análoga à hipótese do desprezando efeitos de bordo. Porque quando eu desprezo os efeitos de bordo, quer dizer que eu estou avaliando a região em que o escoamento está plenamente desenvolvido. Vocês conseguem enxergar essa relação entre essas duas hipóteses? Beleza. Então, até aqui, dificuldade zero. Concordo? Sim. Agora eu preciso pegar e avaliar o equacionamento, né? Antes disso, eu vou até fazer outra etapa aqui. Mas a gente precisa interpretar o nosso problema. Olhando para este problema, eu vou selecionar coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas? Cilíndricas. Pronto, coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas, eu tenho as componentes R, θ e Z. Então, eu preciso identificar se eu tenho VR, se eu tenho Vθ e se eu tenho Vz. Então, é justamente o nosso segundo passo, a análise física. Então, avaliei as hipóteses simplificadoras, identifiquei as coordenadas e vou para a análise física. Quando chega na análise física, eu tenho o seguinte caso, ó, eu tenho VR e essa velocidade VR pode variar com R, θ, Z e o tempo. Então, isso aqui é a equação onde VR varia com todas as variáveis possíveis, tá? Vou até dar um zoom aqui. VR pode variar com R, θ, Z e o tempo. Vou fazer isso para as demais direções. Então, ó, VR pode variar com R, θ, Z e T. Vθ pode variar com R, θ, Z e T. E Vz pode variar com R, θ, Z e T. Logo de cara, VR, Vθ e Vz não variam com qual dessas variáveis? Com o tempo. Com o tempo. Então, por que não varia com o tempo? Porque a gente está avaliando o nosso problema em regime permanente.
Então, já simplificamos o nosso problema. Podemos ir um pouco além. Se eu tenho um escoamento no interior de uma tubulação, e veja que aqui é um tubo horizontal simples, né? Ele não falou que era um tubo horizontal poroso, por exemplo. VR, ele vai variar com quais variáveis, ou VR vai ser igual a aqui? VR igual a FR, dependendo apenas de R. Todo mundo concorda com o Matheus? Z, dizer, VR depende de Z. e de R, não dos dois? Tá. Então, peraí, antes da gente falar isso, VR, olhando aqui, o escoamento está indo de que direção? Então veja, VR quer dizer que está em direção radial. Eu tenho escoamento saindo da tubulação. VR, tenho velocidade na direção R. Se eu tiver Vθ, quer dizer que o escoamento está rotacionando aqui na direção θ. E aqui eu tenho Vz. Eu tenho realmente VR? No momento que a gente fala que temos VR, a gente está dizendo que o fluido está saindo através da parede da tubulação. Vocês conseguem compreender isso? Eu pensava que estava relacionado ao perfil de velocidade, né? Porque a velocidade ela varia. Por exemplo, no meio, vamos dizer que é 2 vezes a velocidade média. Em cima é 0. Eu pensei que estava relacionado a isso. Mas agora que você falou, entendi. Mas aí é Vz que está variando na direção radial. Eu não tenho uma velocidade em R. Eu tenho uma velocidade em Z que varia com R. Professor, Oi. no caso, se o diâmetro desse tubo não fosse constante, aí a gente dividiria em, tipo, em 2 seções Poderia de dividir em diâmetro. 2 seções. Uhum. Ou então, Luiz, imagine que você está falando que eu tenho uma tubulação de um diâmetro e depois eu tenho uma expansão e outro diâmetro, não é isso? Isso. Vamos imaginar um caso ainda um pouquinho mais complexo. Imagina que essa tubulação ela é tortuosa. Imagina que a tubulação ela tem um comportamento completamente diferente. Uhum. Nesse caso, Vz vai depender de R, só que o raio da tubulação não é constante. O raio é uma função de Z. Então a gente substituiria essa função. Tá? Ok, professor. Veja que a gente tem 3 componentes. A gente precisa entender fisicamente o que significa estas componentes. Se eu tenho Vz, quer dizer que a velocidade, o fluido está indo na direção Z. Se eu tenho Vθ, quer dizer que o fluido está indo na direção θ. Então, Vz, se eu tenho Vθ, o fluido está rotacionando aqui dentro. No caso de um escoamento no interior da tubulação, o fluido rotaciona no interior da tubulação? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 componentes, VR, Vθ e Vz. Essas componentes indicam a direção que o fluido está indo. Beleza até aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, por exemplo, começar por Vz, que é o mais lógico. O meu fluido ele sai de um ponto Z1 até o ponto Z2. Então ele está escoando na direção Z. Concorda? Sim. Certo. Eu observo essa movimentação de fluido na direção radial. O fluido sai do centro, por exemplo, e atravessa as paredes da tubulação? Não. Não. Se ele não faz isso, se esse fluido não se desloca, cuidado, a velocidade varia nessa direção, uma das velocidades aí. Mas o fluido ele não se desloca na direção radial, ele não atravessa as paredes. Então eu não tenho VR. E, por exemplo, eu tenho um elemento de fluido. Esse elemento de fluido ele vai ficar rotacionando aqui dentro? Ainda mais se o escoamento for laminar? Também não. Então eu não tenho VR e nem tenho Vθ. Conseguiram compreender? Se as paredes do tubo fossem porosas, eu teria velocidade na direção Z e eu teria velocidade na direção R. Porque aí agora o VR vai existir.
E se eu tenho, por exemplo, velocidade na direção R, a vazão, a velocidade na direção Z permanece constante? Não, porque fluido está saindo, né? Então cada vez ao longo da posição eu vou ter cada vez menos fluido. Então eu tenho que prestar atenção nesses detalhes. Então a nossa análise física parte disto. VR é igual a zero, porque eu estou trabalhando com a tubulação, essa tubulação ela não é porosa. Vθ é igual a zero, porque o escoamento é laminar, eu não tenho rotação de fluido, então eu poderia até colocar aqui ó, como hipótese simplificadora, fluido irrotacional, já que o escoamento é laminar. E agora a direção Z. A gente já viu que Vz não varia com Z. Vz varia com θ? Se eu pegar, por exemplo, aqui um escoamento e perguntar para vocês quanto vale, então imagina que a gente vai começar aqui a direção θ, tá? Um θ igual a zero, θ igual a π sobre 4, a π sobre 2, a π, 3π sobre 2, 2π. Se θ for igual a zero, qual é a velocidade aqui nesse ponto? De Vz. Zero. No momento em que eu mudo a posição θ, a velocidade se alterou? Não. Aí agora eu pergunto a vocês, Vz depende de θ? Não. Então a gente já descobriu que Vz não depende de θ. Vz depende do raio? Eu tenho a velocidade na direção Z. Se eu alterar a posição do raio, a posição radial aqui, a velocidade na direção Z se altera? Olha só, eu tenho a velocidade na direção Z. Quando R é igual ao raio da tubulação, quanto vale a velocidade? Zero. Né? Por conta da condição de não deslizamento. Eu pensei isso depois, né? Quanto mais perto da parede, a posição de deslizamento, não deslizamento. Isso. Então, se eu vou me afastando da parede, eu estou alterando o raio. Então, observe que conforme eu vou me afastando da parede, a velocidade vai aumentando, né? Porque a gente está se afastando da camada limite. Então, Vz varia com R? Sim. Todos entenderam? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Então, Vz varia com R. Identificamos que não varia nem com T e nem com θ. Vz varia com Z? Não. Por que não? Pelo perfil de velocidade completamente desenvolvido. Então, se o perfil de velocidade está completamente desenvolvido, Vz não varia com Z. Então, Vz varia apenas com R. Veja que a gente tinha 3 variáveis e cada uma dessas variáveis dependentes, né, variavam ou eram influenciadas por 4 variáveis independentes, R, θ e Z. Após a análise física, restou apenas uma variável e essa variável Vz depende só de R. Simplificamos os problemas ou não? Então, o que a gente fez aqui foi sair de um problema onde tínhamos um sistema de equações diferenciais parciais e com as simplificações chegamos, vocês vão ver, né, que vamos chegar em uma equação diferencial ordinária de fácil resolução. Então, essa análise física aqui é a principal etapa do meu problema. Pode parecer algo simples, mas é a etapa fundamental para a resolução dos problemas. Às vezes a gente acha que a resolução das equações é a parte mais importante, não é.
Eu só consigo resolver aquelas equações se eu fizer as simplificações adequadas. E eu só consigo fazer as simplificações se eu conseguir identificar quais hipóteses eu devo utilizar. Tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida antes da gente continuar? Não? Então, agora sim nós vamos para a parte do equacionamento matemático. O equacionamento matemático, ele é dividido em 3 partes, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. O equacionamento matemático é dividido em equação da continuidade, equação do movimento e identificação das condições de contorno. E, por fim, a resolução das equações propriamente ditas. Então, vamos lá para o tópico 3.1, equação de continuidade. Observem a metodologia de resolução dos problemas, tá? Lá no Bird, provavelmente vocês não vão encontrar a metodologia descrita dessa forma, tá certo? Depois a gente vai lá no Bird para identificar alguns problemas. Então, a equação da continuidade. Eu vou selecionar a equação da continuidade em que sistema de coordenadas? Cilíndricas. Cilíndricas. Então, o meu escoamento é no interior de uma tubulação. Pelo amor de Deus, não me venham coordenadas esféricas. Pelo amor de Deus, não me venham coordenadas cartesianas. Então está aqui a equação da continuidade. Essa equação da continuidade, dessa forma, ela ainda é muito complexa. Olhando para a equação da continuidade, quais são as simplificações que eu posso fazer aqui a partir das hipóteses simplificadoras e da análise física que nós acabamos de fazer? Parcial de ρ, parcial de t é 0. Então, o primeiro termo é 0 porque está em regime permanente. O segundo termo vale quanto? 0. 0, porque VR é igual a 0. E o terceiro termo, 0, porque Vθ é igual a 0. Então, Vz é 0? Não. Vz não é 0. Mas a gente chega à seguinte conclusão, então, através da equação da continuidade. Então, identifiquei aqui, tá? VR igual a 0, Vθ igual a 0 e Vz depende só de R em regime permanente. Fizemos as simplificações. Então, eu tenho o caso que a derivada de ρVz em relação a z é igual a 0. Como a gente está trabalhando com um fluido incompressível, eu tenho que dvz dz é igual a 0. Isso significa o quê? Não adianta a gente pegar uma equação, avaliar, simplificar, se a gente não entender o que ela está nos informando. A derivada de Vz em relação a z é igual a 0. Qual é o significado físico disto? Que a velocidade não se altera em relação ao z, que é a condição que a gente estava falando antes. Então veja, quando eu digo que Vz não depende de z, quer dizer que o perfil de velocidade não se altera naquela direção. Então, derivada está ligada à taxa de variação em uma determinada direção. Então observe que Vz não depende de z, já que a derivada é igual a 0, e foi isso que a gente chegou, porque a gente avaliou que Vz depende só de R. Então a nossa análise está correta, está coerente. E além disso, isso significa que o escoamento está plenamente desenvolvido. Então, aquela informação que nós tínhamos, né, a hipótese simplificadora de escoamento plenamente desenvolvido, ela foi verificada, ela foi confirmada quando nós fizemos aqui a nossa análise da equação da continuidade. Então, fechamos aqui um ciclo. E essa informação, dvz dz igual a 0, a gente já tinha mesmo sem a utilização da equação da continuidade, mas aqui nós confirmamos. Eu vou guardar essa informação agora. Alguém até aqui neste ponto não entendeu alguma passagem? Então, já resolvemos a equação da continuidade, tá? Então, vamos lá na equação do movimento. Temos a equação do movimento em coordenadas
na direção R, né, coordenadas cilíndricas, direção θ e na direção Z. Essas equações, à primeira vista, no primeiro contato, elas parecem ser equações longas. Mas será mesmo que eu não posso fazer algumas simplificações aí? Então, observe o seguinte. A gente tem a informação que Vθ é igual a zero, Vr é igual a zero e que dVz, dz é igual a zero. Vz depende só de R. Olha a primeira equação. Eu tenho dependência temporal? Não tenho. Não. Então, esse termo aqui vai para zero. Vr vale zero. Esse termo aqui desaparece. Vθ é igual a zero. Esse termo desaparece. Vθ é igual a zero, Vθ ao quadrado, mais zero ainda, né? E depois eu tenho dVr, dz. Vr é igual a zero. Aqui o lado esquerdo da equação todo desapareceu. Eu vou para o lado direito. dPdr eu vou deixar do jeito que está, depois a gente volta para analisar. Então eu vou passar o menos dPdr para o lado esquerdo, tá? Para ficar positivo. Então dPdr e vou avaliar esse termo dentro dos colchetes. Vr, a gente já sabe que é zero, desaparece. Vr zero, Vθ zero, Vr zero novamente. Então μ vezes o termo que está dentro dos colchetes, μ vezes zero, zero. Então essa equação toda aqui foi simplificada em dPdr é igual a ρgr. Então veja, dPdr é igual a ρgr. Porque, o que é que isso significa? Essa equação de dPdr igual a ρgr, ela está te mostrando o quê? A variação da pressão está relacionada com o peso do fluido? Perfeito. Mas por que isso? Por que só depende do peso do fluido a variação de pressão na direção R? O fluido não escoa na direção R. Então a variação de pressão só pode ocorrer por conta das camadas de fluido. Essa primeira equação virou simplesmente estática dos fluidos. Aí eu pergunto a vocês. A tubulação, ela tem uma dimensão grande o suficiente para que nós tenhamos uma variação de pressão expressiva na direção R? Não. Não. Então, eu vou deixar aqui essa observação. dPdr vale aproximadamente quanto? Certo. Zero. É difícil fazer essa análise? Veja que a gente só conseguiu simplificar por conta da análise física. Se eu não compreender o escoamento, eu não consigo simplificar. Aí eu vou trazer aqui uma ideia para vocês, tá? Quando vocês estiverem avaliando um escoamento, se coloquem no lugar do fluido. Observem como é que esse escoamento ele pode ocorrer, como é que não pode ocorrer, quais são as condições que estão ali presentes. Tá certo? Então, conforme eu falei para vocês, ó, essas equações elas podem assustar no início, mas elas tendem a ser simplificadas de um jeito muito significativo por conta da análise física. Andressa, no caso aqui das tubulações, as tubulações têm 10, 20 centímetros de diâmetro, né? 30 centímetros de diâmetro. Então a variação de pressão nessas direções ela pode até existir, mas ela é insignificativa frente à variação de pressão que ocorre ao longo da tubulação. Então você precisa ter uma sensibilidade física disso daí, não tem um valor específico para pegar e falar é expressivo ou não é. Eu tenho que ver uma comparação, eu tenho que ter uma referência. Vamos agora para a segunda equação. Vθ igual a zero, desaparece, né? Mesmo assim, mesmo que não fosse igual a zero, regime permanente. Então não tem uma dependência temporal. Vr igual a zero, zero. Vθ igual a zero, zero. Vr e Vθ são zero, zero.
dvθ dz é igual a zero. Então, Vz não é zero, mas como Vθ é, e sua derivada também é. Então, zerou o lado esquerdo da equação. Vou passar 1 sobre r dp dθ para o lado esquerdo. Vou analisar o termo dentro dos colchetes. Então, eu tenho aqui Vθ, vai zerar. Vθ de novo, Vr e Vθ. Então, tudo que está dentro dos colchetes zera. Então, a equação ficou 1 sobre r dp dθ é igual a ρ gθ. Aí eu pergunto a vocês. Existe gravidade na direção θ? Quanto vale a gravidade na direção θ? Vou voltar aqui. Eu tenho escoamento. Eu tenho gravidade na direção θ? Ou a gravidade está apontando para baixo aqui? Aponta para baixo. Está apontando para baixo. Se eu tivesse gravidade na direção θ, só em colocar o fluido aqui, ele ia ficar rotacionando só por conta da força gravitacional em θ. Simplifiquem a vida de vocês. Olhando aqui para essa tubulação, Daniel, a gravidade está apontada em que direção? A gravidade aponta para baixo. Então, por exemplo, existe gravidade na direção z? A tubulação é horizontal. Então, não existe gravidade na direção z. Se tivesse gravidade na direção z, eu colocaria o fluido e ele sozinho iria se deslocar. Por conta da força Professor, eu fiquei gravitacional. pensando, o senhor falou que o peso não é significativo na extensão. Mas eu fiquei pensando, e um fluido pesado que tivesse sólidos, assim, suspensão, algo assim, a gente vai ter que considerar o peso, o efeito da gravidade. Se você está trabalhando com um fluido que possui particulado, as equações de Navier-Stokes elas não são válidas. Então o equacionamento ele vai mudar. Dani, você entendeu as componentes da gravidade aqui? Não, a gente tem que ter certeza. Eu tenho gravidade na direção z? Não. Se eu tivesse gravidade na direção z, eu teria um fluido escoando nessa direção. Mesmo sem força nenhuma, sem pressão nenhuma. Isso seria o suprassumo da vida, é você ter escoamento sem gasto de energia. Então a gravidade está apontada para baixo. Se eu tivesse gravidade em θ, o meu fluido estaria rotacionando aqui dentro, sem esforço nenhum. Então fica fácil de avaliar o nosso problema. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa gravidade, tá? Pelo amor de Deus. Então tá. Fiz as nossas simplificações aqui. Então, a primeira equação e a segunda equação. Aí da primeira, a gente verificou que esse dPdr, ele é muito pequeno e ele vai poder ser desprezível. Na segunda, a gente verificou que gθ é zero, né? Então agora vamos para a terceira equação, a direção z aqui. Vz, ele depende só de r, né? Vz depende de r. dvz dt é zero, porque estamos trabalhando em regime permanente. Esse segundo termo vai zerar, porque eu tenho uma derivada aqui em relação a r, porém multiplica por r. E multiplica por VR. E VR é igual a zero. A terceira multiplica por Vθ. E essa quarta aqui, vai zerar ou vai ficar? Eu tenho Vz, Vai zerar. dvz, dz. Por que zero? Porque VZ não depende de Z. Vz não depende de z. E veja que esse termo, a gente comprovou isso, que dvz, dz é igual a zero. A gente comprovou lá na equação da continuidade.
Então, por isso que eu falei naquele momento, guardem esse resultado. Então, a gente já está usando aqui o resultado da equação da continuidade para simplificar o nosso equacionamento. Vamos fazer aí as simplificações. Eu tenho variação de pressão na direção Z? Sim. Sim. Não é à toa que a gente acabou de avaliar o módulo 2, perda de carga. Que perda de carga nada mais é do que a variação de energia do meu escoamento, né? A dissipação de energia do escoamento. E essa dissipação de energia, ela é expressa em função da variação da pressão. Então, dP dZ, vou passar para o lado esquerdo, tá? Então, dP dZ é igual. VZ varia com R? Sim. Então, esse termo aqui eu não posso zerar. Então, μ vezes 1 sobre R, dρ dr, de R dVz dr. Esse segundo termo aqui e esse terceiro, eu vou poder zerar. Por quê? Vz não depende de θ e Vz não depende de Z. Então, se a primeira derivada é zero, imagina a segunda, né? E, como Vz não depende de θ, então na hora que eu pegar uma função, por exemplo, y igual a x, se eu derivar em relação a θ, o resultado é nulo. Então, esses dois termos se anulam. E ρgz, eu sei que nesse caso, gz é igual a zero, porque a tubulação está na horizontal. Vejam, se eu colocar a tubulação na vertical, gz vai ser zero? Não. Então, cuidado com a análise dos problemas. Não tentem decorar, tá? Não vai ser bem sucedido essa tentativa de decorar aí, não. Então, eu tenho a equação, ó. dP dz é igual a μ sobre R, dρ dr, de R dVz dr. Olha as equações que tínhamos e veja que isso aqui é igual a zero ainda, tá? Com as simplificações que nós fizemos, olha as equações que nós geramos. Então, acho que estas simplificações já são suficientes aí para vocês perderem o medo do conteúdo, né? Já deve estar bem mais claro para vocês a partir desse momento. Alguém tem alguma dúvida que queira ressaltar, queira conversar? Então agora a gente precisa resolver os problemas. Então eu gerei ali uma equação diferencial. Vamos tentar agora identificar, resolver essas equações diferenciais, tá? Aqui ela ainda está na forma de equação diferencial parcial, né? Porque eu tenho uma variável, uma derivada em relação a z e uma derivada em relação a r. Só que a gente pode simplificar isso daí. Então vamos identificar as condições de contorno. Então, se eu tenho um escoamento, algumas propriedades, né, alguns pontos desse meu escoamento, eu consigo encontrar essas condições, os valores conhecidos. Essa equação aqui, em relação a z, é uma equação diferencial de primeira ordem ou de segunda ordem? Se eu aplicar a derivada aqui, isso aqui vai virar uma derivada de primeira ordem. Vai ficar uma EDO de segunda ordem. Então, se eu aplicar a derivada aqui, né? Todo mundo conseguiu ver que isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Essa parte aqui da direita. Aqui eu tenho uma derivada primeira, Vitória. Então, isso daí seria uma EDO de primeira ordem. Se eu for pegar, Vitória, e abrir esse equacionamento aqui, eu não teria que fazer derivo o primeiro, conservo o segundo, mais a derivada do segundo, conservo o primeiro? Não apareceu uma derivada de segunda ordem aí? Então temos uma equação diferencial de segunda ordem. A ordem da equação diferencial vai ser a maior ordem da derivada. Certo? Se eu tenho uma EDO de segunda ordem, eu preciso de quantas informações para resolver esta minha equação diferencial? Duas condições iniciais a 2 pontos. Duas condições. E aí, para quem não viu EDO, o número de informações que eu preciso para resolver uma EDO está relacionado à ordem da equação diferencial.
Então, se eu tenho uma EDO de primeira ordem, eu preciso de uma informação para resolver. Se eu tenho uma EDO de segunda ordem, duas, e assim sucessivamente. Então, veja que equações diferenciais é uma disciplina que é muito importante aqui para o nosso curso, né? A gente acaba caindo em equações diferenciais o tempo todo. Então, eu preciso saber quais são essas duas informações. A primeira informação, a gente já conversou. Quando R é igual a R, ou seja, quando o raio for o raio da tubulação, a velocidade na direção Z é igual a zero. Condição de não deslizamento. Concordam comigo? Sim. Então, ó, quando o raio for igual ao raio da tubulação, então o raio começa do centro aqui, zero, até chegar ao raio da tubulação. Eu chamei o raio da tubulação de R maiúsculo, para mostrar que é constante. O R minúsculo é a variável. Então, quando o raio for igual ao raio da tubulação, condição de não deslizamento, Vz é igual a zero. Ok. E depois eu coloquei a seguinte condição. Quando R é igual a zero, dVz dr é igual a zero. Anotem essas duas condições de contorno, por favor. Vamos conversar sobre elas. Isso aqui a gente chama de condição de simetria. E eu vou tentar trazer para vocês, eu explicar para vocês o que isso significa. Eu tenho dois jeitos, duas formas de chegar a este valor de dVz dr igual a zero. A primeira forma é uma forma mais básica, mais simples de ser entendida. Então, o que é que significa? Ó, eu tenho Vz dependente do raio. Então, por exemplo, Vz vai ser exponencial de R menos R ao quadrado, alguma coisa desse tipo. Vz depende do raio. Em qual ponto eu vou ter a maior velocidade no meu escoamento? No centro. No centro. Quando R é igual a zero. Então veja, Vz é função de R. E quando R é igual a zero, a velocidade é máxima. Lá do cálculo 1, no ponto de máximo, quanto vale a derivada? Zero. Zero. Então, essa condição de contorno, quando R é igual a zero, dVz dr é igual a zero, pode surgir a partir da análise matemática, do ponto de velocidade máxima. Então, se eu souber onde é a maior velocidade do meu escoamento, eu consigo indicar isso. Mas nem sempre a gente vai saber onde é esse ponto de velocidade máxima. Então, ao longo aqui da resolução dos problemas, a gente vai identificando novas condições de contorno, tá? Não se preocupe que a gente vai ter tempo para trabalhar sobre isso. Aí, vamos tentar avaliar o que significa aquela condição de simetria. O que significa simetria para vocês? Espelhado um igual ao outro. Pronto. Simetria é algo relacionado a espelhado. Então, o que acontece de um lado, acontece do outro lado. E é justamente isso que ocorre. Ó. No centro da tubulação, veja, a velocidade aqui é máxima e ela vai reduzindo para um lado e reduzindo para o outro. Então, eu tenho uma condição de simetria, concordo? Sim. Então, veja, esse elemento de fluido que está aqui no centro, tem um elemento acima dele, puxando ele para um lado, tensionando ele, e tem um elemento tensionando ele também na outra direção. Quando eu vou analisar qual é a tensão resultante aqui? Zero. Porque eu tenho uma condição de simetria. Então, se eu tenho, por exemplo, tensão em um ponto é igual a zero,
E eu sei que tensão é menos μ dVz dr. Se tensão é igual a zero, zero é igual a menos μ dVz dr. Logo, a viscosidade ela existe, né? O meu fluido ele não é um fluido ideal, ele é um fluido real com viscosidade. Então, para que esse resultado seja nulo, obrigatoriamente dVz dr tem que ser zero. Tá claro para vocês? Então, a primeira coisa, vocês conseguiram identificar que ali naquele ponto no centro eu tenho realmente a condição de simetria, onde as forças estão em equilíbrio. Beleza. Então, eu preciso identificar, eu tenho tal é igual a menos, e já vou perguntar aqui uma coisa a vocês, tá? Menos μ dVz dr. Esse tal ele tem um índice aqui. Qual é o índice que coloca aqui? É tal o quê? Então, RZ. Lembrando que R é a direção da transferência de quantidade de movimento e Z é a direção do escoamento. Então, veja, o meu escoamento está indo na direção Z. Então, o que acontece? Nesse ponto, eu sei que eu tenho um equilíbrio de forças ali no centro. Então, se eu aplico isso quando R vale zero, então vou aplicar essa equação quando R é igual a zero. Vou botar aqui o índice. Quando R for igual a zero. A tensão nesse ponto, ela é nula. Porque eu tenho forças atuando em sentidos contrários ali naquele ponto. Eu tenho ali um equilíbrio. Vocês concordam? Então, ó, menos μ dVz dr é igual a zero. μ, ele pode ser zero? O fluido pode ter viscosidade zero? Fluidos eles podem ter viscosidade muito baixas, mas zero não pode ser. Então, se eu passar o menos μ, né, para o lado direito da equação, eu vou encontrar que dVz dr é igual a zero. Então, a condição de simetria me garante este resultado. Então, essa é a minha segunda condição de contorno. Aquele primeiro modo que eu falei para vocês, da velocidade máxima, ele é um modo interessante de avaliar, porque ele é simples de visualização, mas matematicamente essa condição de contorno surge por conta aí das tensões, tá? Então, temos aí duas metodologias para avaliar a mesma condição de contorno. Tá claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Nada de trabalhoso. Então, tá aí as nossas avaliações, tá? Eu deixei aqui até o lembrete para vocês se recordarem conforme forem estudando. Pronto. Eu ainda tenho uma outra forma de avaliar esse dVz dr igual a zero. Essa outra forma eu vou deixar aqui expresso, que é chamada de condição de limitabilidade. Conforme a gente for resolvendo os problemas, vocês vão entender o que significa essa condição de limitabilidade. Vou até colocar aqui no MathType para a gente discutir isso corretamente. Então, se eu tenho uma função t é igual a x sobre c1, por exemplo, vou colocar aqui, sobre c1. Para quem não fez equações diferenciais, C1 e C2 são constantes de integração, tá? São constantes que aparecem quando a gente faz a integração. Então, nada
Nada demais. Então, por exemplo, com as condições de contorno, eu identifiquei, por exemplo, ó, que vou trocar aqui, tá, para ficar ainda mais claro. Talvez melhore assim. Eu tenho T é igual a C1 sobre X mais C2. E aí, vou botar um C2X aqui. E aí eu estou avaliando a variação da temperatura ao longo da posição. Se X for zero, o que acontece com a temperatura? Ela tende a infinito. Ela tende a infinito. A temperatura pode ser infinita? Não. Não. Então, matematicamente, essa equação aqui está ótima. Só que na hora que eu for fazer análise física, eu me deparo com a condição de limitabilidade. Aquela minha variável, ela precisa ser limitada. E para que isso ocorra, eu preciso fazer que C1 seja igual a zero, né? Para que a condição de limitabilidade seja respeitada. E aí eu consigo pegar e desaparecer com esse termo que é problemático. Eu consigo pegar e fazer com que esse termo, que faz com que a minha solução não tenha significado físico, desapareça da mesma. E aí eu consigo expressar, eu consigo resolver meus problemas. Então, isso daqui é a condição de limitabilidade. Tá claro para vocês? Okay. Alguém não entendeu? Gostaria de perguntar? Então nós temos várias formas de determinar essas condições de contorno. E é isso que eu espero que a gente consiga desenvolver aqui nas nossas aulas. Quando eu trouxer os problemas para vocês, eu quero que a gente consiga avaliar se aquelas condições de contorno elas são viáveis, se existem outras condições que eu possa aplicar, ou por que eu não posso aplicar tal condição de contorno, o que é que ela representa fisicamente. A partir de agora, a gente precisa compreender o significado físico, né? O que é que aquilo representa no meu sistema. Deixar de ser apenas valores matemáticos para terem significado, tá? Essa é a principal função dessa etapa da disciplina. Então, eu vou utilizar um artifício matemático, que é a técnica de separação aqui de variáveis, tá? Observe o seguinte, eu tenho do lado esquerdo dp dz e do lado direito eu tenho uma equação diferencial também, só que ela depende de r. A única forma que dp dz é igual a essa expressão toda é que no momento que eu derivar p em relação a z, eu encontre uma constante. E no momento em que eu resolver esse lado aqui, isso daqui também, essa derivada, né? Isso aqui seja constante. Essa metodologia a gente usa muito lá para resolver equações diferenciais parciais. O que foi que eu fiz aqui? Eu tinha uma equação diferencial parcial que possui uma resolução complexa e eu dividi a equação diferencial parcial em duas EDOs. Então eu tenho dp dz igual a beta e μ vezes 1 sobre r dρ dr de r dvz dr igual a beta. Então eu tenho duas equações diferenciais agora, resolução simplificada. Tudo bem? Então, essa aqui é a técnica de variável de separação, tá? Então eu tenho agora a equação diferencial ordinária, vou resolver só o lado direito, igualado a beta, né? E eu tenho as condições de contorno. O que a gente vai fazer é resolver a equação diferencial. Eu tenho menos μ 1 sobre r dρ dr de r dvz dr igual a beta. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso passar o μ para o lado direito, ele está multiplicando, passa dividindo. E 1 sobre r, né, o r está dividindo, ele passa para o lado esquerdo, para o lado direito multiplicando. Então, por exemplo, se eu quero saber, eu tenho a derivada, então
eu tenho a derivada de um argumento, tá? É igual a beta mi sobre r. Se eu quero que fique só este argumento, o que é que eu preciso fazer de ambos os lados aqui? Integrar em relação a R. Integrar em relação a r. Então, a integral da derivada de algo, do argumento, né, é o próprio argumento. Então, eu integro o lado esquerdo e integro o lado direito. Então, vou fazer isso, eu vou aplicar a integral. Então, a integral do lado esquerdo sobra só o argumento. E a integral do lado direito, beta, mi, que são constantes, né? E a integral de r, r² sobre 2, mais uma constante de integração. Até aqui vocês possuem alguma dificuldade? Não? Perfeito. Agora vou reorganizar. Vou passar o r para o lado direito. Então ele está multiplicando, ele passa dividindo. Olha só o que apareceu aqui. dvz dr é igual a beta r 2mi mais c1 sobre r. Se r for zero, quanto vale essa derivada aqui? Tudo infinito. Isso pode acontecer? Não. O que é que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? C1 é igual a zero. Condição de limitabilidade. Então, se eu conseguir identificar isso, eu já posso simplificar o meu problema. Então, vou fazer do jeito mais complexo. Vou pegar, integrar o lado esquerdo e o lado direito. Então, a integral de dvz dr é o próprio vz. A integral de beta sobre 2μr vai ser r² sobre 4, né? Então, já multiplica. E a integral de C1 sobre R vai ser o C1 ln de R mais uma constante de integração 2, porque a gente integrou a primeira vez aqui e integrou a segunda vez agora. Então, apareceu C1 e C2. Então, está aqui as constantes de integração. A gente só consegue definir os valores dessas constantes aplicando as condições de contorno. Tudo bem até aqui? Ok. Tudo. Aí vamos supor que eu não conheça a condição de limitabilidade. Na hora que eu vou aplicar, por exemplo, a condição de contorno 2, ó, quando R vale zero, a derivada de Vz em relação a R é igual a zero. O que é que vocês fazem normalmente? Vocês pegam essa equação e vai avaliar, olha, se eu derivar ela e igualar a zero, quando R vale zero, eu vou encontrar C1, por exemplo. Eu preciso derivar essa função? Já tem a derivada. Já tem a derivada aqui. Então eu vou começar pela condição de simetria, tá? Então tá aqui, ó, C1 é igual a zero, basta derivar. E se C1 é igual a zero, só sobrou Vz é igual a beta r² sobre 4mi mais C2. A outra condição é a condição lá na superfície, a condição de não deslizamento, quando R é igual a R, Vz é igual a zero. Então, basta substituir Vz por zero e R por R. 0 é igual a beta R ao quadrado sobre 4mi mais C2. Quanto vale C2? Então, C2 é igual a menos beta sobre 4mi R ao quadrado. Então, ó, eu tenho a equação, encontrei o valor de C1 igual a zero, encontrei o valor de C2. Então, Vz ficou beta r² sobre 4mi mais C2, e nós sabemos quanto vale C2. Vou substituir na expressão e observe que a gente tem aqui termos em comum. Eu posso colocar esses termos em evidência. Colocando esses termos em evidência, eu tenho Vz é igual a beta sobre 4mi r ao quadrado menos R ao quadrado. Antes de mais nada, isso aqui faz sentido? Eu preciso verificar se essa equação representa o meu problema. Então, por exemplo, quando eu estou avaliando a velocidade do escoamento
na posição da parede da tubulação. Isso significa que VZ aplicado em R igual a Rzão, Rzinho igual a Rzão, vai dar quanto? Vai ser igual a zero. Então, ó, Rzão ao quadrado menos Rzão ao quadrado. O resultado aqui se anula, né? VZ igual a zero. Isso é verificado? É. Então, essa minha função, ela consegue descrever o meu problema. Tá claro? Beleza. Aqui eu só fiz reorganizar. Pode falar, Matheus. Só uma dúvida, professor. No caso, quando R é zero, né? Rzinho é zero, VDI são o máximo, né? Isso. Só que você colocar ali vai dar um valor, mais negativo, mas beta ou mi é negativo. Mas o mi não. Beta, no caso. O beta vai ser Beta, no dPdZ. caso. Show. O R maiúsculo, Dênio, é o raio da tubulação. E o R minúsculo é a variável. Tanto que a gente usou aqui, ó. Quando Rzinho é igual a Rzão. Ele é constante, tá? Aqui já é a expressão do perfil de velocidade. Se vocês forem olhar os livros, eles trazem dessa forma aqui, tá? Só para critérios didáticos. Observe que isso aqui tudo fora do colchete é uma constante. Beta é constante, o raio da tubulação é constante, mi é constante. A única coisa que está variando é o termo dentro do colchete. E aí, na hora que eu estou avaliando esse termo dentro do colchete, observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, não é? Vz é igual a uma constante vezes um Rzinho ao quadrado aqui. Uma funçãozinha do segundo grau. E uma função do segundo grau, ela tem um formato parabólico. Então, se a gente for procurar identificar o perfil de velocidade de uma tubulação, essa velocidade ela tem um comportamento parabólico. Então, observem, ó, isso aqui é uma parábola. Não é à toa que está desenhada desse jeito aqui na apresentação, e vocês vão encontrar isso nos livros. Ficou claro, gente, isso daí? Ou está confuso? Sim. Então, quando R é igual a zero, eu sei que lá é aquele ponto de velocidade máxima, então eu sei qual é a expressão da velocidade máxima. Tá aí, guarda a minha informação, tá? Veja que eu posso, isso aqui tudo é constante, troquei por V máximo. Quem é beta, por exemplo? Beta, a gente avaliou lá no início que beta era a constante de separação, que é dPdZ. Então, onde aparece beta, eu posso escrever dPdZ, porque beta eu não conheço, mas eu consigo aferir qual é a variação de pressão em uma determinada região, não consigo? Coloco 2 manômetros ou 2 medidores de pressão e verifico qual foi a variação de pressão pelaquela distância lá e identifico. Então, ó, V máximo, se eu conseguir identificar qual é a variação de pressão que ocorreu na minha linha, utilizando esse equacionamento, eu sei qual é a velocidade máxima do meu escoamento. Essa é um resultado da análise diferencial. Outro resultado da análise diferencial, e esse, para este caso, é até mais importante, é o seguinte. Às vezes a gente quer determinar a propriedade do fluido. Então, uma propriedade extremamente importante é a viscosidade. Quando a gente vai avaliar equipamentos que aferem a viscosidade, esses equipamentos eles possuem um valor muito elevado. Então, eu estou falando de equipamentos aí de $150 mil e assim sucessivamente, tá? São equipamentos que possuem uma elevada precisão. Observe o seguinte: se eu colocar um tubo de pitot no centro da tubulação, que é onde eu sei que é a velocidade máxima, eu consigo determinar este valor, concordo? Sim. Beleza. Se eu conseguir aferir a pressão e identificar qual foi a variação de pressão em uma determinada distância, eu consigo avaliar este termo aqui também, não consigo? Então, se eu conseguir determinar qual é a velocidade máxima
e qual é a variação de pressão, que são grandezas de fácil determinação, eu consigo avaliar a viscosidade do meu fluido. Então, é um método de determinação de viscosidade de fluido, sem gastar milhões, exatamente. Então, vamos avaliar esse resultado com um pouquinho mais de detalhamento aqui, tá? Então, vazão, às vezes a gente não tem a velocidade, né? A gente tem a vazão do escoamento, é velocidade vezes a área, só que velocidade média. Lá no início da nossa disciplina, aula 3 ou 4, eu forneci para vocês uma expressão onde eu dava esse perfil de velocidade, só que naquele caso, ao invés de colocar V máximo, a gente não sabia até aquele momento que era V máximo, eu já dava um valor para vocês, 2, 4, e aí eu pedia para determinar a velocidade média. E aí vocês fizeram o processo de integração para determinar a velocidade média. Vocês lembram desse probleminha que eu passei para vocês? Sim. Então, eu preciso avaliar a velocidade média aqui. Quando eu avalio a velocidade média, então provavelmente vocês devem ter feito a integração 2 vezes para avaliar o valor da velocidade média. Aqui é um resultado genérico, veja que eu deixei em função de V máximo, tá? Que era justamente o termo que estava no início, né, fora do colchete. Na hora que eu faço essa integração, o resultado que eu tenho, cuidado com o elemento de área, tá? RdR dθ, vai ficar V médio, na verdade, é igual a V máximo sobre 2. Então, naquele momento, só precisaria fazer a integração uma vez, se eu soubesse deste resultado aqui, se eu resolvesse genericamente. Então, se eu souber qual é o termo que está fora dos colchetes, o valor dele, para saber a velocidade média, basta dividir por 2. Então, esse é um outro resultado da análise diferencial. Tem o perfil de velocidade. Se eu conseguir aferir a velocidade no centro, eu consigo determinar a velocidade média, né? Nesse caso aqui no centro, porque a gente está falando de uma tubulação. Vou utilizar este resultado. Então, Q é a velocidade média vezes a área. Eu sei qual é a expressão da velocidade média, é V máximo sobre 2. Então, Q é V máximo sobre 2 vezes a área. V máximo, a gente viu lá no início, que é menos ΔP dz, né? R ao quadrado sobre 4.000. Então, vou substituir esta expressão. Então, eu sei quem é V médio, veja que é V máximo sobre 2. Aqui tinha 4, né? Virou 8. Multiplico os denominadores. E substituo na expressão da vazão. Até aqui tudo bem o passo a passo? Alguém pode? Sim. Beleza. Então, está aqui a minha área da tubulação, né? Πd ao quadrado sobre 4. E vou fazendo as substituições. Veja que aqui aparece o raio e aqui aparece o diâmetro. Então, para uniformizar, eu transformei raio em diâmetro. Então, R ao quadrado é a mesma coisa do diâmetro ao quadrado sobre 4. 8 vezes 4, 32. Está aqui a transformação dessa parte aqui do equacionamento, deixar tudo em função do diâmetro. No momento em que eu faço isso, eu identifico que se eu estou trabalhando com um escoamento laminar, eu sei qual é a variação de pressão. ΔP ΔZ vai ser igual a 128 μQL, né? Então, se eu integrar ΔP sobre πd ao quadrado. Então, aquelas expressões, veja que eu estou fazendo aqui justamente passo a passo de integração, tá? Então, aquelas expressões, elas surgem justamente daí, tá? Então, o 128, se eu quiser saber, né, qual é a perda de carga. μ vezes 128 QL sobre πd a quarta. Observem que isso é se eu conheço o meu fluido, se eu conheço a vazão, eu consigo determinar. E conforme eu falei para vocês, a propriedade viscosidade, ela é uma propriedade que é de alto custo de determinação. Então, existem diversos aparatos experimentais que fazem uso dessas correlações,
que fazem uso da análise diferencial para a determinação de propriedades. Aí agora eu pergunto a vocês, se eu tenho uma relação tão simples, basta pegar uma tubulação. Então, normalmente a gente utiliza uma tubulação de pequeno diâmetro, que é para garantir que o regime seja laminar, já que Reynolds é ρ VD sobre μ. Eu tenho essa pequena tubulação, comprimento igual a 1 metro, por exemplo, vazão igual a 1 metro cúbico por segundo. Eu garanto que é laminar, tá? Eu posso aplicar essa correlação aqui para qualquer fluido, para determinar a viscosidade de qualquer fluido? Qual é a limitação? Por que em alguns momentos eu preciso adquirir um equipamento de alto custo? Que aí a gente pode trabalhar com fluidos compressíveis também, e aí a gente não pode aplicar. Compressíveis e não newtonianos. Então o equacionamento, isso aqui a gente desenvolveu esse equacionamento com base nas hipóteses que a gente adotou lá no início, fluido incompressível e fluido newtoniano. O pessoal da engenharia de petróleo, por exemplo, trabalha muito com fluidos não newtonianos. A expressão ela não fica dessa forma. E aí o equipamento ele é desenvolvido utilizando um equacionamento matemático muito mais robusto. E é por isso que ele precisa ter uma sensibilidade maior e aí o custo dele se eleva. Como curiosidade, normalmente equipamentos que utilizam uma pequena quantidade de material, que é o caso dos viscosímetros, por exemplo. Eu vou trazer uma imagem para vocês nas futuras aulas. Eles possuem uma precisão muito grande e essa precisão está atrelada ao valor do equipamento, tá? Então, quanto mais geral, mais preciso for o equipamento, maior vai ser aí o seu custo, tá certo? Dúvidas?